É, grava, eu ia falar isso. Eu estou tirando uma foto aqui se eu precisar, mas se você gravar é melhor. Eu estou gravando e vou passar para você depois, porque a A Kátia gente tem pediu. os links, né, que chamou todo mundo para ver quem entrou, porque como vai registrar essa ata, né? O que a gente está fazendo. Esses que Eu estão acho importante que a gente habituados grave também, se alguém perguntar, pedir, né? Pelo menos tem. Nós temos que esperar mais uns minutos até para começar, mas eu vou rapidinho explanar, se você quiser, sobre o que é, Maurício. temos dois assuntos, aproveitando que o Leisa está aqui participando, a gente podia dar uma antecipada no trabalho que a gente está desenvolvendo, enquanto o resto do pessoal não vem participar, a gente podia dar uma enfatizada no que eu estou construindo. Já conversei com o Sérgio, já conversei com o Alessandro e para o Roberto Tapar, e já falei com a Kátia. Nós estamos planejando montar... Oi, Kátia. Tá ruim? Kátia? Peraí que eu estou mudando a rede aqui. Peraí. Agora vai melhorar. Eu mudei a rede, agora vai melhorar bastante. Tá? Estão me ouvindo melhor? Oi, Kátia. Eu estou ouvindo melhor, sim, Maurício. Tá, eu mudei a rede. Uma coisa só. Você faz o comunicado, conversa o que vocês quiserem, eu vou estar aqui, vou desligar, abaixar o microfone para não ficar. E a gente espera os 15 minutos que eu tenho que esperar para a segunda chamada que alguém entre, né? Nesse meio tempo. Daí, quando você quiser acabar de fazer os comunicados, eu comunico por que a gente está fazendo a reunião, que é justamente para renovar essa do coronavírus, a diretoria, tá? Eu vou explicar daí por que a gente tem que fazer essa reunião. Pode ser? Tá bom. Posso dar uma antecipada aí no assunto que eu conversei, que eu estava iniciando, que não faz parte dessa agenda, mas a Kátia vai explicar. Em função do coronavírus, eu vou ajustar o processo até dezembro. Eu posso me manter ainda presidente, que é a minha última gestão, como a Briesp. Então, como a gente está arrumando, e eu vou dizer algumas coisas que a gente está atualizando aqui, a gente está ajustando o estatuto e tem algumas ações finalizantes aí. A Kátia vai colocar aí na reunião a questão da extensão do prazo da presidência até dezembro. Esse é um assunto. E o outro é o formato, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, a gente está discutindo bastante, criar um conselho e criar uma presidência executiva para a entidade. E são duas coisas que, independente do que ela vai desenvolver agora, porque eu sei que ela precisa fazer, ela vai explicar o fato do que está se passando com relação ao estatuto nesse momento. Ela está precisando fazer essa reunião e está sendo gravada porque a gente tem que fazer uma assembleia, ela vai explicar. O que a gente está desenvolvendo e um aspecto importante também que a gente está ajustando aí, e vai ser tratado também em conversas posteriores, essa oportunidade do trabalho dos números do esporte. Eu queria comunicar para vocês que o Ricardo está passando o orçamento da Fundação Getúlio Vargas e a gente avançou demais com a BDI. Hoje eu tive uma reunião com um chamado do Sebrae. Essa movimentação de setembro que vai ter do CIFTES, que agora, dia 4 de setembro, tem o CIFTES, que é a maior feira de serviços do mundo, está participando uma série de integrantes brasileiros, inclusive o Almirante Segovia, o presidente da APEC, Carlos Melles, o secretário nacional de esportes, Marcelo Magalhães. Tem vários integrantes, vereadores, deputados falando depoimento. Isso me ajudou a trazer o Sebrae e a Apex para finalmente dar andamento à pesquisa dos números do esporte. Isso foi uma grande aquisição. Então, a BDI se posicionou de ajudar, o Sebrae vai fazer um corte desse processo para a pequena e média indústria, o Apex vai ajudar com a exportação, e aí finalmente nós vamos ter os números, que é o que sempre nos leva para trás, porque quando você vai falar em qualquer ministério, eles querem saber quantos bilhões nós somos. O Sérgio conhece bem essa história, e aí está muito avançado. A gente teve um call, participou a Câmara Alemã, a Fundação Getúlio Vargas, a BDI,
e vários, o deputado Júlio César, todo mundo caminhando. E uma pessoa que me ajudou bastante, viu, Ricardo? A semana passada eu tive conversa com ele, foi o Las Grael, e o Las Grael é muito amigo também do Carlos Melles. Ele pediu uma atenção especial, ele mandou um memorando para o Carlos Melles e me recomendou falar também com a Associação Ambiental do Rio de Janeiro, que está muito avançado também com a questão de pesquisa de cadeia produtiva do esporte. Então, eu acho que esse assunto dos números é um processo que está me deixando muito feliz, que eu acho que eu vou entregar uma já com uma perspectiva de números já bem encaminhada. E é isso. Kátia. Oi, Kátia. Oi. É que você está com o microfone aberto. Você tá me ouvindo? Agora eu estou com o microfone aberto. Eu fechei para poder não ficar dando microfonia, esse tipo de coisa. Você quer adiantar alguma coisa aqui que nós estamos... Posso adiantar, sim. Tá. Eu vou adiantar aqui. É o seguinte, por causa da pandemia, a gente não fez a assembleia em março, que deveria ter sido feita, né? Deveria ter sido marcada uma assembleia, abertura de chapas, eleição, tudo isso. Com o advento da pandemia, a gente acabou por não fazer isso, né? A gente estava aguardando que imaginávamos, acho que como todos, que ia ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, e nada, realmente não foi esse tempo. Aí o que aconteceu? O mês passado, a conta da empresa a conta da Briesp foi bloqueada, né? Bloqueada porque ela não tem dentro do banco uma diretoria estipulada. Aí o Maurício me procurou para ver o que a gente poderia fazer, e eu fui me informar, porque a gente realmente não tinha feito assembleia, é o último mandado dele, né? Aí eu acabei estudando e vendo que tem uma legislação, que é a Lei 14.030, que permite que a gente, por conta da pandemia, estenda o mandato da diretoria atual, né, até 31 de dezembro. Para que isso ocorra, nós teríamos que fazer essa assembleia, conversar com todos, se todos concordam, certo? E aí ter noção do que vocês vão fazer. Principalmente, o nosso principal objetivo aqui é desbloquear a conta, certo? Porque está com o dinheiro parado, não consegue pagar nada, não consegue fazer nada, porque a conta está bloqueada. O segundo objetivo, a gente tinha feito uma aprovação do estatuto e estava aguardando a prestação de contas dessa gestão para fazer o registro, né? Que era uma reformulação nesse estatuto que já foi aprovada lá atrás e que a gente acabou não fazendo o registro por conta de esperar por economia processual até do cartório, né? Que a gente ia fazer a reunião de prestação de contas em março, fazer a eleição, fazer tudo. Eu falei, Maurício, a gente registra tudo junto. A gente aproveita aquela ata de dezembro, né? Faz a nova eleição, faz tudo certinho e já registra tudo certinho. Então, a base dessa reunião é essa, é saber dos senhores se os senhores concordam, né, com o que está sendo feito. Ou seja, eu vou fazer uma ata, vou levar a registro em cartório, dizendo que esta diretoria se prorroga até 31 de dezembro, por conta da Lei 14.030 de 2020. Após essa entrada de registro, eu vou enviar um documento para o Maurício, para o seu Sérgio, para o seu Roberto, aonde é uma declaração que vocês concordam, né, com o que está acontecendo, e vou enviar ao banco, que é para poder liberar a conta. O banco só me libera a conta da Briesp se eu efetivamente tomar essas duas atitudes, ou seja, fazer essa assembleia virtual, comunicar que os senhores vão ser diretores, vice-presidente, presidente e diretor financeiro até 31 de dezembro, que vocês têm essa concordância de manter até 31 de dezembro, porque não existe outra coisa a ser feita, né? Senão a conta vai ficar bloqueada até 31 de dezembro e a entidade vai parar completamente agora. Porque até a contabilidade a gente vai ter que parar, porque não tem presidência e nós não temos uma administração, tá? É basicamente isso. Qualquer dúvida eu estou aqui para esclarecer também. Você quer que eu fale do estatuto, Maurício?
que você quer do conselho? Podia falar um pouquinho sobre desse formato que a gente está discutindo internamente. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com a Eu gostaria só de votar isso aqui primeiro, para a gente ficar certo de que isso está de acordo com a diretoria que está aqui presente. Tá. A mim não tem problema nenhum, eu acho que tem que tomar uma atitude para dar continuidade, Maurício. E a única coisa que eu recomendo é que daqui até o fim do ano você veja aí para encaminhar uma situação que permita uma continuidade com regularidade, vamos dizer assim, mais em dia, vamos dizer, né? Tomar a decisão política que você achar que deve para encaminhar a continuidade da Abriesp. Acho muito ruim a gente perder a formalidade desse trabalho que foi feito até aqui, né? Porque não conseguindo formalizar uma nova gestão, a gente perde a formalidade, né? E aí passa a ser uma entidade sem formalidade, uma entidade fantasma, tá certo? Então, é muito importante manter a formalidade. Então, nesse momento, emergencialmente, essa situação é bem aceitável, mas tem que realmente programar, pensar em alguma coisa para, no final do ano, no final desse prazo, formalizar de alguma forma que possa permitir a continuidade da entidade de maneira formal e não com essas limitações de hoje. Só isso, mas eu concordo. Posso explicar uma coisa? Na verdade, a entidade está formalizada. Ela tinha tido os passos necessários, que eram os passos de se... A gente estava lançando a chapa, né? Para que as pessoas fizessem as inscrições, o prazo é esse. Abre o edital, abre a chapa, abre as inscrições e depois a eleição. Como o escrutínio nosso é presencial, né? É um escrutínio onde deveria haver uma assembleia a cada 4 anos, essa assembleia é marcada para 30 de março, dentro do estatuto, e com o decorrer da pandemia, nós não conseguimos fazer essa situação. Então, o que aconteceu? Foram tomadas as primeiras atitudes e elas não poderiam ser concretizadas por conta da pandemia. Esperávamos que a pandemia tinha uma suspensão de todos os atos de associações até julho, certo? O banco aceitava até julho, todo mundo aceitava até julho. A partir de julho, precisou criar-se essa lei, porque entendeu-se que seria muito difícil reunir entidades, associações em larga escala, certo? E sem que fosse virtual. Não existe aí uma situação que está sendo prorrogada. Quando chegar, o que nós pretendemos? Nós precisamos fazer uma pequena alteração estatutária também, para que o escrutínio possa ser assim, vamos supor que isso continue até o final do ano, que o escrutínio possa ser via virtual, nós vamos incluir isso dentro do estatuto que vai estar sendo registrado agora, né? Dentro dessa ata, uma das discussões é essa, né? E é esse formato que eu vou falar já. E dizer que, quando chegarmos em início de dezembro, novembro já, vamos abrir as inscrições, né? Nem que seja de forma virtual, para que possam as novas chapas se candidatarem, para que até antes de 30 de dezembro façamos as eleições. Então, vai ser um adendo dentro do próprio estatuto, de acordo com o coronavírus, para que a gente possa mexer nesse formato que estava engessado a pessoa a ser fisicamente, tá? Kátia, então... Uma vez, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, eu só recomendei em relação a tomar as providências... Não, eu só estou explicando porque eu acho que eu faltei, Sérgio, em explicar o porquê que nós estamos fazendo dessa forma, né? Na minha cabeça, me desculpe, eu pensei que todo mundo já tinha sido passado isso de alguma forma.
Mas a realidade é essa. O estatuto de vocês não prevê escrutínio virtual, como nenhum, né? Acho que nenhum estatuto prevê. Para mim está tudo bem, novamente. É só mesmo evitar, ou seja, usar esses 4 meses para organizar uma forma de continuidade. Viabilizar, né? De continuidade, também concordo. Com diretoria, com formato qualquer, e para mim tudo bem do jeito que está. O que vocês estão fazendo está dentro do possível, é o correto fazer nesse momento. Está tendo um trabalho que eu estou discutindo com a Kátia, com vários dos associados, o Ricardo eu já comuniquei, o Sérgio. Maurício, só um momento. Eu falei, os outros eu não sei. Eu preciso que os outros falem também, principalmente o Roberto. Desculpa, fala. Desculpa aí. Também, podendo falar pelo pessoal da Soccer, então, enfim, né, que é o Alessandro, talvez possa falar por ele, mas eu acho que as outras pessoas têm que falar, esse assunto tem que acabar, ela tem que encerrar. Para mim, tudo bem. Acho que vamos fazer isso, só mudar a documentação para a gente assinar e até dezembro, beleza, sem problema. Tá? Vamos liberar a conta aí também. E aí, como o Sérgio falou, e enfim, precisa preparar as coisas para antes de dezembro dar continuidade do que vai ser para frente. Isso tem que tomar essas providências. Não adianta ficar no dia 30, no finalzinho do ano, aí que vai, entendeu? Tem que fazer isso, Maurício. Né, já preparar tudo antes, enfim, comunicar todo mundo, enfim, tem que tá resolvendo isso, tá? Mas para mim tudo bem, pode, vamos tocar até dezembro aí, tá bom? Ricardo. Não, de acordo, Maurício, e concordo com o Sérgio, prestar atenção para não perder aí a formalidade, até porque tem todos esses projetos aí que você está tocando e pode ter aí algum ruído se de repente tiver algum problema de documentação lá na frente. Nunca se sabe qual é o formato, né, que esses parceiros vão pedir, mas de acordo, sim. Bom, eu posso colocar mais 2, 3 coisinhas importantes que estão acontecendo. A Lesp abriu a Comissão do Esporte. Nós vamos abrir uma vertente da Comissão da Indústria do Esporte dentro da Lesp. O presidente da Comissão do Esporte é Altair Moraes. Eu estou marcando uma reunião com ele a semana que vem, na Lesp, para fazer uma pauta já com ele. E eu vou criar esse vertente da indústria da Lesp. Vocês sabem que agora, em Brasília, a Subcomissão da Indústria, Comércio e Serviço do Esporte vai ser reativada em setembro, lá no Lindenberg, e nós vamos ter de novo a coordenação da Subcomissão da Indústria. A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude abriu uma vertente da Indústria, Comércio e Serviço do Esporte também, e vai ter uma reunião em breve, reunindo a Secretaria de Turismo, a Invest São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o SEBRAE. E a Briesp vai coordenar essa vertente aí. Então, a gente está com uma série de aberturas. Eu vou fazer um evento de esportes agora, que é um trabalho ligado a desenvolvimento do esporte dentro. Vocês estão todos convidados a assistir. Não sei se vocês tiveram oportunidade, o Sérgio participou, o Ricardo também. A gente divulgou o impacto econômico Covid-19. Foi um sucesso o evento, nos aproximou de todas as entidades em Brasília, no governo do estado e no município. A gente vai fazer o prêmio de inovação tecnológica, vai ter um prêmio de construção, um evento de construção enorme em Munique. Nós vamos levar os vencedores para Xangai, se Deus quiser, em novembro. Falei com o cônsul essa semana, o cônsul falou que estão liberando, Xangai está bem liberada. E depois nós vamos com um grupo para Munique em janeiro. Então, tem uma série de atividades, está fervilhando de atividade e espero vê-los pessoalmente, individualmente, para a gente poder avançar um pouquinho mais, aproveitando todas essas benesses que a Briesp está ganhando, para a gente poder fazer coisas efetivas que façam diferença na indústria do esporte, tomar frente, né? Basicamente, é isso que eu queria falar com vocês, agradecer a presença e o tempo de vocês. Se não é mais for... Não, eu preciso falar mais um pouquinho. Por favor, nós votamos isso, agora nós vamos votar uma segunda coisa. Tá. Rapidinho, tá? Eu sei que todo mundo está ocupado, mas é bem rápido. Eu preciso que vocês entendam que, como a gente estava com esse estatuto parado, e nós vamos fazer essas alterações de parte de virtual, assembleia virtual, escrutínio desta forma
nós já tínhamos incluído no último estatuto o esporte, né? A gente já tinha incluído todo esse formato de 2 diretorias novas, né? A gente tinha feito também uma reunião com vocês, com todo mundo, que a gente chegou a fazer lá, acho que novembro, dezembro, não lembro, certo? Onde a gente falava sobre fazer um cronograma novo, né? E tô tentando lembrar a palavra que me fugiu. Onde a gente faz um adendo ao nosso estatuto, dizendo como é que vai funcionar, né? O organograma de funcionamento dele, que vai fazer parte dele, ou seja, como vai funcionar cada diretoria, como vai funcionar cada parte. E a gente estava conversando e pensando em instituir dentro disso um conselho, aonde vocês escolheriam um conselho, e esse conselho teria algum tipo de votação sobre a diretoria, para entender a diretoria e manter essa diretoria aí sempre em ordem, pudesse cobrar dessa diretoria atitudes quando necessária. Então, gostaria de saber se vocês concordam que seja feito isso. A Kátia, colocando destaque no que tem se falado, isso tem sido falado com o Ricardo, o Roberto, faz tempo que a gente não fala, a gente queria criar uma presidência de conselho e uma presidência executiva, nesse formato novo. Eu estou à base, estou prestes eu até queria deixar aberto, eu falei com o Sérgio outro dia e estou deixando isso para o Roberto e para o Ricardo, a gente está precisando de um novo secretário executivo, agora porque com esse formato novo, eu arrumei um fôlego para poder ter uma nova pessoa aqui, para poder correr em cima de associados e fazer com que a gente tenha uma estrutura bem sólida até dezembro, e aí em dezembro até novembro apresentar para vocês essa novo formato de estatuto, onde a gente eventualmente vai intitular um presidente executivo e o conselho vai se desenvolver com notáveis para poder colocar diretrizes para o executivo. Então, um pouquinho mais para frente, nós vamos trazer novidades e deixo aberto aí, se vocês tiverem alguma sugestão de um secretário executivo aí para um período de 3 meses, a gente tem um valor que eu vou conseguir alguns patrocínios para poder pagar essa pessoa, para poder fazer um trabalho de arregimentar associados e trabalhar a Briesp de uma forma mais efetiva para a rua, né? Porque está um momento bom de angariar novos associados. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Posso falar quais são os novos associados que a gente pretende também incluir, para ver se eles concordam, Maurício? Claro. Eu acho que é super importante a gente falar. A gente está tentando ver se a gente dinamiza, a ideia é dinamizar a Briesp, certo? Hoje ela é engessada em grandes empresas. Eu entendo que é importante, por isso que a gente está falando em conselho. A gente pode deixar até essas grandes empresas dentro do conselho, certo? Que são as empresas que já estão aí, que estão na Briesp, que vieram trabalhando há tanto tempo, né? Para ela ser o que ela é. Mas a gente pensou em abrir a Briesp um pouco mais, com mensalidades menores, de acordo com o número de funcionários, para a gente poder viabilizar, né, um maior caixa para a Briesp, porque hoje o caixa dela é pequeno, e a gente não consegue estender isso para grandes empresas nesse nível. Então, eu não sei se os senhores concordariam, entenderiam o que eu estou falando, porque seria assim, a gente criar 3 categorias de associados, entendeu? Uma parte que são vocês, que fazem parte da grande empresa, que estão aí na Briesp desde a sua abertura, que fariam parte do conselho, que poderiam se candidatar a esse conselho e tudo mais. Uma parte de associados novos de empresas de pequeno e médio porte, que pagariam de acordo com o número de funcionários que possuem. E até uma parte de pequenas empresas de MEIs que quisessem se associar à Briesp de alguma forma, pagando um valor menor, porque é pequena, e com uma participação também diferenciada de vocês, do conselho, em votação, em eleição. Tudo isso é um estudo, foi uma ideia que surgiu, né, para viabilizar a Caixa e para viabilizar, já que a Briesp hoje ela tem um nome muito forte no mercado, ela tem um nome
muito presente, né? Tem muita gente que gostaria de fazer parte da Abriesp e acaba também não fazendo parte da Abriesp, porque por esse engessamento que a gente tem. Então, eu gostaria só de encerrar a reunião pedindo a opinião de vocês, se vocês estão de acordo que a gente trabalhe pensando nesse formato, né? Para dezembro a gente já está com esse formato mais ou menos pronto, né? Quando a gente terminar tudo isso. Inclusive, só para finalizar, com o Carlos Melles, que você deve conhecer ele, né, Ricardo? Você conheceu o Carlos Melles, né? Conheci, mas muito en passant, né? Muito, eu vou ter um call com ele vai me ligar hoje. Ele foi se afastando do esporte, né? Ele vai me ligar hoje, a pedido do Las Grael, e eu quero que o Sebrae entre forte na questão de arregimentação, mas eu vou ter coisas concretas para oferecer para essa pequena e média indústria do esporte. Eu vou oferecer participação de exportação, quero entrar com o assunto de trazer na nossa pauta da Abriesp a questão de normalização, e está se abrindo um canal muito interessante, que depois eu vou abrir com vocês. O Grupo DAS me procurou, porque nesse momento eu vou pegar uma posição, se tudo correr bem, no Conselho do Conselho Regional de Educação Física. São 170 mil profissionais que são vendedores. Então, eles estão querendo fazer uma ação de e-commerce, utilizando esse profissional hoje que está com dificuldade para ganhar um extra vendendo o equipamento. Acredito que pela ABSMEL também, que o Panzetti é presidente, estou como diretoria da Associação dos Secretários, a gente consiga fazer um processo profissional também de venda de produtos da área de vocês, do segmento mais de grama sintética, grama natural, mas de uma forma diferenciada, utilizando um recurso maior. Então, eu quero trazer essa proposta da Kátia de trazer o Carlos Melles e colocar o Sebrae parceiro para usar os quinais, que eu já fiz o levantamento para convidar o pessoal a participar para nossas propostas, e mais o Sebrae São Paulo, que nós vamos ativar através da comissão de esporte que eu montei na Celso. Acho que vai dar uma capilarizada interessante, ainda mais tendo um executivo que eu pretendo contratar agora em setembro, para poder correr atrás. Acho que são esses meus anseios, minhas aspirações e minha amizade que eu aprendi a cultivar com vocês esses anos todos. Aí tem muita coisa ainda para fazer até dezembro. Kátia, só queria observar o seguinte, dentro do que você falou, eu acho que essa questão de ter mais associados, de ter um formato de cobrança diferenciada e tudo mais, eu acho que isso teria que ser proposto depois já com a nova diretoria, sabe? Porque aí acho que se levanta as coisas, vê o programa de trabalho que vai ser feito, e acho que aí poderia ser proposto pela própria diretoria. Não adianta a gente mudar já isso no estatuto ou ser tal. Eu acho que aí fica depois, não, aí quem vai assumir, bom, mas peraí, não é bem isso que eu... Então, acho que cria um entrave aí também, que não sei. Então, acho que esse assunto, particularmente, de resolver com a Não, próxima resolver não, a diretoria, gente o só queria deixar conselho... aberto. Não, tudo bem, eu acho que tem que se pensar mesmo. Agora, eu acho que a diretoria, o conselho que vai ser formado e tudo mais, ele acho que tem melhor condição depois de definir a ação, o trabalho e tudo mais, tá certo? Acho que aí é por aí, acho que o caminho, né? Tá? Eu acho que tem duas situações aí, tá? Eu participo de outra associação, enfim, assim, eu acho que tem uma situação que ou se cobra barato, mas também não tem uma continuidade ativa de assuntos e tudo mais que os associados se envolvam, ou então se cobra caro, tá? Eu tenho associações aí que são caras, mas tem uma atividade constante e tudo mais. Então, sabe, tem uma situação de estabelecer programa de trabalho, de gestão e também de cobrança da condição. Acho que tem que ser visto os dois lados. Tá certo? Eu concordo Dizer, também eu que acho que seja para a aí próxima diretoria, eu acho que sem dúvida. a gente como autocrítica, sim, a gente nunca teve uma participação. Você vê, hoje nós estamos aqui em 3, 4, 5 pessoas, né? 6 pessoas falando sobre a Abriesp, né? E pessoas que ainda estão, inclusive na coordenação, tal que não estão aqui, quer dizer que, então acho que falta muito isso. Eu acho que isso tem que ser mudado. Não adianta, senão a Abriesp não vai dar continuidade. Entendeu? Se não fosse pelo trabalho do Maurício, eu acho que já não teria mais a Abriesp, com certeza. Então, vamos ser assim. Por quê? Porque ele toca, porque ele está fazendo. A duras penas que a gente sabe, tá certo? Então, acho que é isso. Só queria colocar isso, tá?
infelizmente, é a nossa realidade, paciência, tá? Do nosso setor, enfim, tá? Mas eu acho que a gente tem que buscar fazer uma condição, porque eu acho que a Briesp tem uma forma de penetração, de assunto, tem um porquê de existir e tudo mais. Só que ela tem que funcionar, ela tem que se gerar, ela tem que se, sabe? Tá? Então, acho que, enfim, acho que a ideia de um diretor executivo, enfim, fantástico, acho que tem que ter mesmo, né, Maurício? Enfim, infelizmente a gente teve no passado históricos aí que não foram bem sucedidos, então. Mas eu acho que tem que ser por aí, né? Tá bom? Eu posso fazer uma observação aqui só para vocês? Só um momento. Roberto, sacanagem essa finalização aí. Olha, mas a gente deu arremate na coisa e a coisa foi feita de maneira que não teve um centavo de custo para a Biesp. Foi muito bem conduzido estrategicamente. Deu trabalho do cacete, mas deu muito ruído, muito trabalho, mas foi bem concluída sem custo para a Biesp no assunto. Eu peço desculpas pela indicação, que até certo ponto foi responsabilidade minha, não é? Mas apresentou um resultado até certo ponto, e a partir de determinado ponto não era mais conveniente e tal, mas eu cuidei do filhote até o fim, tá certo? É verdade. Não, Sérgio, eu não quis. Todas as audiências, pari e criei e dei resultado, tá certo? Eu acho que assim, também está resolvido nessa questão praticamente. Não, mas eu acho que só um minutinho agora, Sérgio, não tem nada a ver, nem pensei na pessoa que você indicou nem nada. Eu estou falando isso porque teve outra pessoa também que também não teve um resultado depois. A gente teve a Júlia, então, né? Eu nem pensei nisso. Eu estou falando de um histórico geral, sabe? Nem vem aqui, nem lembrei disso, tá? Eu estou colocando simplesmente que o formato do que se trabalhou tem que ser mudado, é só isso. Minha posição é só essa, tá? Eu acho que tem que se pensar de uma forma que a Briesp, e também com relação ao estatuto e com relação às condições, que a Briesp possa se ampliar e ela ter a representatividade efetiva dos membros e tudo mais, que sempre que não teve. É isso, é só isso o meu posicionamento e a minha colocação que eu quis colocar. É só isso. Acho que eu só falei por problema de consciência. Não, mas falou, e você não, foi super presente. Isso aí são águas passadas, não é por aí o caminho. Enfim, é só uma ideia de vamos pensar no futuro como é que a gente pode fazer isso de outra forma. Posso colocar uma coisinha para vocês? Deixa eu só falar um pouco, que está com 10h39, tem mais 1 minuto. Se cai o Zoom, eu mandei 2 convites. É só reativar o segundo convite. Não, eu só queria dizer, desculpa, eu não falei sobre esse tema, eu queria dizer que eu concordo com o Roberto em parte, mas eu entendo que ainda neste mandato, o Maurício, com a experiência que acumulou e com o trabalho que fez, tem direito e a experiência suficiente para